Aqui a gente tem um produto que foi usado diversas vezes, recriados em diversos momentos e inclusive ao mesmo tempo por um outro estúdio. A Netflix está produzindo a Wandinha, a primeira e segunda temporada, que é produzida, escrita, dirigida pelo Tim Burton, mas ao mesmo tempo a gente tem uma outra produção de filmes da família Addams sendo feito ali pela Illumination, dentro da Universal. E aqui, de uma forma muito especial, acho que a gente tem um personagem finalmente que encontra ali o diretor perfeito para poder trazer esse universo, que tem o mesmo tipo de humor, a mesma sagacidade e também o visual consegue ser bem atrelado entre os dois. Mas aqui, obviamente, eu não vou fazer uma crítica sobre a série, direção, roteiro, nem nada. Aqui a gente vai falar sobre o design de produção, direção de arte da série. Olá, meu nome é Marcos Diniz, com IZ no final. Obrigado se vocês clicaram aqui para ver esse vídeo. Então vou pedir para vocês conferirem aí, se vocês já estão inscritos no canal, já curtam o vídeo. No final deixa aí seu comentário, tá? Que é muito importante para o canal. Principalmente porque o YouTube só passa a recomendar vídeos de canais muito pequenos quando começam a ter algum tipo de engajamento nesse vídeo. Então aproveita aí, depois desse vídeo tem uma playlist gigantesca com diversas outras produções e eu falo sobre design de produção, direção de arte e cenografia, tanto no cinema quanto em séries e no teatro também, aliás, bastante no teatro também. Bem, quem foi convidado para fazer essa produção junto com o Tim Burton foi o Mark Scruton. Ele não chegou a trabalhar em nenhuma outra produção como designer de produção para o Tim Burton, até porque ele é novo, assim, né? Ele tem pegado recentemente trabalhos em design de produção, mas já trabalhou como diretor de arte ou em áreas dentro do design de produção em outras produções do Tim Burton, como O Lar das Crianças Peculiares de 2016. Mas trabalhou também como supervisor no setor de direção de arte e também como diretor de arte em filmes como Mulher Maravilha, 1984, Jogador Número 1, 007 e o Gravidade. Aqui, depois que ele fez esse trabalho junto com o Tim Burton, ele é projeto de design de produção do novo filme Os Fantasmas Ainda Te Divertem, né? Que é a continuação lá do filme antigo do Tim Burton. Nossa, gente, vou pedir muito perdão, tá? Vai vazar áudio de barulho no prédio, tá impossível, vai fazer algumas semanas, quase que eu não gravo esse vídeo por conta do barulho. Então vai vazar barulho, tá? Se concentra aqui em mim. Vamos, tá? Se concentra em mim. O Mark Scruton, é sempre interessante a gente assistir as entrevistas de como foi feita a produção, mas não só os bastidores da série, como foram filmados, alguns efeitos especiais, alguns efeitos práticos como feito, mas assim como eles trazem antes mesmo de como essas coisas foram resolvidas em set, como foi pensado para poder fazer o desenvolvimento. E aqui na série Wandinha é muito interessante a gente ver isso, porque por mais que o Tim Burton ele sempre tem uma linha de raciocínio muito coesa dentro do que ele quer trazer dentro das produções, tipo, ele tem a ideia e geralmente aquilo que se concretiza no final, ele não tem tanta variação, porque ele consegue ter uma visão muito ampla do trabalho que ele está fazendo. Isso é uma coisa muito boa quando você vai fazer qualquer tipo de produção, que aí você consegue ter uma confiança muito grande, até mesmo no gasto que vai ter com ela, não tem tantas surpresas assim. Então ele já tem um pensamento fixo do que ele quer fazer, e isso daí já chega muito próximo do que acaba sendo realizado no final. E isso até em questões de complexidade, tem uma outra coisa que ele varia no meio do processo dele. Não sei se isso foi sempre assim, acredito que não, né? Porque a pessoa ela vai se complementando e desenvolvendo conforme o passar do tempo. E principalmente o Tim Burton, que é uma pessoa que tem uma carreira muito grande aí dentro de direção de filmes. E aqui com o Mark Scruton, ele acaba detalhando muito desse processo que foi feito junto com o Tim Burton. Porque primeiro, ele não estava tão acostumado, né? Como eu disse, ele é um designer de produção meio recente, né? Por mais que já tenha trabalhado muito na área de direção de arte. O trabalho de design de produção, diferenciando aqui do diretor de arte ou de qualquer outro cargo, o designer de produção ele é a pessoa que vai dar o tom e vai fazer a concepção de todo o projeto junto com o diretor. No caso aqui, ele até fala que foi muito difícil no começo assim para ele, e ele tinha até muito receio de trabalhar com o Tim Burton, até porque ele já sabia que o Tim Burton tem umas características muito proeminentes dentro do seu projeto, tem um visual muito dele próprio, então isso daí às vezes pode acabar limitando muito o design de produção no que ele vai fazer como proposta de projeto. Mas ele acabou aceitando esse projeto e logo no início
para ficar muito mais fácil dele conseguir não chegar próximo do que o Tim Burton faz, mas conseguir ser um pouco mais limpo, né, mentalmente dentro da sua produção. Ele não viu nada dentro de Família Addams. Eu acredito que ele deve ter visto em algum momento da vida dele, mas não naquele momento muito fresco na cabeça para poder fazer a produção. Ele foi lá atrás nas produções que foram feitas pelo Addams mesmo, né? Ele foi nos quadrinhos e buscou a referência do que estava sendo feito ali. Então, dentro do original, do material original que foi criado para a família Addams, ele começou ali a fazer todos os rascunhos que ele estava pensando para a série. Porque ele já tinha um roteiro, ele já sabe o que Tim Burton gosta, então ele começa ali a pensar no que ele consegue colocar dele dentro desse universo. E aqui, né, dentro desse universo, a gente diz até que ele fala, né, que ele deu muita sorte, porque dificilmente não são todas as produções onde o design de produção consegue ser tão bem sucedido, no sentido de que o visual que ele criou, as coisas que ele criou, acabam sendo incorporadas pelo zeitgeist, né, da sociedade, do cinema, né? E no caso aqui foi ele que criou, logo no início ali, o design, por exemplo, de um dos pontos mais importantes ali da série, que é o vitral no quarto da Enid e da Wandinha, né? Ele criou ali mais ou menos uma ideia de divisão, tudo mais, e como que aquilo ia ser feito, e o processo dele no início da série, como que aquele quarto vai se desenvolvendo até o final da temporada. E isso virou a marca da série, né? A gente vê pessoas tatuando, são as imagens usadas ali em qualquer lugar onde vai referenciar a série Wandinha, falando de qualquer coisa da produção, tirando a cara da própria Jenna Ortega, né? Então ele ficou muito feliz de que ele conseguiu fazer isso. Isso daí foi ele tirando muito do olhar das outras produções que já tinha no popular, né, sobre a família Addams. Então aqui ele começa a desenvolver todo esse processo, e inicialmente ele estava trabalhando com o Tim Burton para fazer as filmagens dessa série em Toronto, no Canadá. Mas ali em algum momento aconteceu alguma coisa, essa produção ela foi cancelada no Canadá e eles decidiram passar para a Romênia. E um ponto importante que eles decidiram transferir toda essa produção para lá foi exatamente porque a escola de Nevermore, né, a ideia deles era tentar trabalhar em alguma coisa concreta. E eu acredito ali, né, assim, só pensando que é muito mais fácil pegar um castelo pronto do que você construir do zero. Então tudo que existe ali do castelo, a escola Nevermore, é um castelo realmente ali na Romênia que eles alugaram. E ele falou que foi bem difícil de conseguir achar esse castelo, porque esses castelos muito antigos, massiva maioria deles, tem um estilo próprio de construção, então tá ali em um estilo que às vezes acaba dificultando um pouco o que eles podem e o que eles não podem movimentar dentro do cenário, né? Fazer as tantas adaptações que eles queriam. Mas eles conseguiram encontrar um que é mais ou menos no estilo que eles queriam, e ele era bem simples, ele não tinha tantos ornamentos que acabariam nem atrapalhando, mas que de certa forma acabaram agregando para o projeto. E até uma certa forma ali no castelo eles conseguiram usar meio ali características que são da própria série da família Addams, que é aquela coisa meio vitoriana americana, já parecidas com o cenário que eles tinham físico, adaptando uma ou outra coisa ali. Sim, Tim Burton, a gente sabe que ele prioriza muito o trabalho em locação, o mínimo de CGI possível, né? Aliás, CGI ele usa, né? Ele não gosta de trabalho totalmente feito em VFX, então isso foi uma prioridade muito grande para eles, então isso pesou muito nessa escolha de você transferir a produção para um outro lugar onde você consegue ter aquele cenário. Então, toda a composição que existe em tela, que foi usada para a construção do cenário, com exceção, óbvio, a gente sabe, áreas externas, uma coisa ou outra que a gente vê à distância que é CGI, tudo foi construído realmente. O castelo que eles escolheram na Romênia, eu tô falando meio rápido para dar tempo aqui entre um barulho e outro. Desculpa se eu estiver falando rápido. Bom que eu não vou precisar acelerar esse vídeo na edição, porque geralmente eu falo devagar. Aí o que eles acabaram priorizando em VFX foi um momento ou outro. E aí você pode ver que quase tudo é construído. Eles construíram a Universidade de Nevermore, a casa ali da família Addams. A floresta, ela existe ali, em um momento ela é construída, ela não é CGI, mas eles constroem um trecho de floresta para poder fazer as gravações. E também a própria cidade de Jericó. Nada da cidade de Jericó
existe, né? Eles construíram toda a cidade em 15 semanas. E o interesse deles em construir essa cidade foi exatamente porque seria muito mais fácil deles conseguirem fazer a gravação em um lugar com todas as características que eles precisariam para fazer composição direta ali com a escola de Nevermore. Que tem ali ele tentou criar ali uma regra de composição tanto de fotografia quanto de paletas de cores, e isso ia ser muito complicado você adaptar uma cidade do que você construir uma outra. Além de que uma cidade que você adapta, você tem a vivência daquela cidade que pode atrapalhar ali na sua gravação. Agora aqui ele tem um ambiente totalmente controlado. Então eles escolhem ali, né, em um determinado momento que não vão existir cores pretas no cenário. Então, se vocês forem reparar, a série da Wandinha, a única coisa preta no cenário são as roupas da própria Wandinha. Tem uma outra coisa que ela usa que não é preto, né? Tom de cinza mais escuro, mas todas as outras coisas do cenário, inclusive em Nevermore, não são pretas. São todos tons de cinza ou tons de outras cores muito escuros. A única coisa em prioridade ali que seja preto é a própria Wandinha. Não por uma questão de tipo, não, a Wandinha é a única que é darkzeira, gotiqueira total, tudo mais. Não, simplesmente porque o tom preto e junto com qualquer outro tom, mesmo que seja um cinza muito escuro, ele tem um destaque muito maior. Então, de qualquer ponto do cenário, onde estivesse acontecendo qualquer cena, a Wandinha ia estar em destaque. E essa era a prioridade da série, que ela fosse o ponto principal de visão de todo mundo e de qualquer lugar. E aí, em contraste, a cidade de Jericó, ela não tem nenhuma cor escura. Todas as cores que estão em Jericó são cores alegres, felizes, exatamente para fazer esse contraste extremo com o castelo gótico que tem ali da escola Nevermore. O cenário prático, que aí a gente volta a falar do quarto da própria Wandinha, foi surgindo ali como uma brincadeira dele fazer a divisão do vitrô, e aí, conforme a evolução tanto mental dos personagens, né, da própria Wandinha, de não quer estar ali, e aí tá dormindo só numa cama num espaço vazio, e aí aos poucos, conforme ela vai se apegando àquele lugar, ela vai preenchendo ele com objetos pessoais dela, e que são muito característicos ali de coisas pessoais que ela prioriza, e até chegar ao ponto onde ela, né, faz ali a amizade com a Enid de certa forma. E aí esse cenário ele é totalmente construído, né, ele é em estúdio, e também, além dele ser em estúdio, toda vez que ele é filmado ou a cena volta, né, ele é o ponto central da série, esse cenário, por mais que a gente tenha composições muito grandes, o cenário da Wandinha ele é 20% do cenário da Wandinha. O cenário do quarto ele é 20% da construção do cenário do quarto. Então o quarto internamente ele é inteiro construído, mas quando a gente mostra ele de fora, ele aparece... A gente, né? Ele é mostrado de diversas formas de fora. Toda a região que compõe ali o quarto da Enid e da Wandinha é construída, e o restante é tudo em CGI. E aí o que eles fazem como solução de CGI para que isso daí não afete a série de nenhuma forma, e isso daí é uma solução que eles encontraram para diversos momentos, não só para a filmagem das cenas externas ali do quarto da Wandinha, é que quando eles vão usar o CGI, eles priorizam usar sombras. Eles não querem fazer composições complexas dentro do CGI. Então eles geralmente pegam composições que parecem muito mais com um fundo de cena do que realmente um objeto em si que está ali naquele lugar. Exatamente para não ter esse contraste e o CGI não ressaltar mais do que o cenário construído. Em que quando você olhar para aquela cena, o seu olhar não vai no restante das coisas. E isso daí normalmente é uma coisa que afeta muito diversos outros filmes onde usam muito do CGI, né? Tudo chama muita atenção, você não sabe para onde o seu olhar vai ser guiado. E aqui eles fazem esse trabalho minucioso de tentar guiar o olhar para o espectador para as coisas que realmente importam e fugir ali do CGI. E a composição que eles fizeram para poder construir esse quarto da Wandinha é interessante porque eles precisaram, óbvio, né, tratar dessa escolha deles de não ter objetos pretos no cenário. Então, da Enid, eles acabaram por pegando muitos objetos que são coloridos para compor e objetos esquisitos para fazer todo o cenário dela. E no da Wandinha, né, sempre tratando ali muito do minimalismo e tudo mais, mas na construção do cenário eles garimparam muitos objetos comuns do dia a dia e descoloriram eles, né, e tiraram toda a cor, colocando ele uma cor neutra.
e estudando dentro da composição ali do cenário os tons de escuros que fariam sentido daqueles objetos e a posição que eles iam entrar junto com os demais objetos ali de cena, né? Então, às vezes, um objeto que está na frente, para fazer uma composição legal e que ele não chame tanta atenção quanto o restante, mas que ele consiga ser visto, é necessário que ele seja um tom X de escuro para conseguir com que isso aqui harmonize com os outros objetos. Então foi feita uma composição gigantesca desses objetos do cenário para que todos eles funcionassem ali. E aí quando a gente fala do cenário completo mais ali da própria escola, é que eles tentam trabalhar muito de uma forma muito eclética. O Tim Burton ele deixa bem claro que ele não quer fazer com que essa escola ela foi construída desse jeito e ela permanece assim durante séculos e a gente está gravando ela nesse ponto da história. Ele quer mostrar que essa escola ela foi construída há muitos séculos, mas que ela passou por esses séculos, né? Então a gente tem arquiteturas ecléticas muito misturadas, a gente tem uma arquitetura gótica muito proeminente, a gente tem mistura ali do brutalismo junto com alguns elementos, a gente tem móveis modernistas e móveis rococós no mesmo ambiente, e isso daí é trazido em todos os cenários que a gente está ali dentro da escola, inclusive na sala da própria diretora, que a gente consegue ver que tem uma luz, uma iluminação muito brutalista, com objetos muito específicos ali em alguns tipos de momento, como aquela coruja ali, é uma coruja brutalista, no estilo brutalista, né, de arte. A gente tem móveis da arquitetura moderna ali e tudo isso daí feito para poder compor o cenário, inclusive a canequinha de unicórnio dela, que é muito importante, não só para o cenário, mas para mostrar quem é aquela personagem, né, que está naquele ambiente totalmente eclético, com diversas misturas ali em composição de cenário. Ela tá com uma canequinha que é super infantil e de certa forma que mostre uma fragilidade ou até mesmo um humor um pouco diferente dela. E ali muito puxando com roupas ali que são usadas nos anos 50, 40. Até dentro de como eles vão fazer toda a composição dos ambientes externos dessa escola, né? Eles priorizam ali muito o trabalho no gótico e o vitoriano americano para toda a construção dos ambientes externos, mas trazendo muito características que acabam sendo do terror mesmo para os cenários, né? Onde eles tentam colocar um pouco até no gótico e no expressionismo a conta dessas construções, né? Onde eles tentam alongar ao máximo que eles podem os cenários, os arcos das áreas externas mais alongados que o normal, e aí eles fazem essa brincadeira com como eles são construídos, ficam parecendo rostinhos ali no cenário. Os próprios edifícios, eles são mais alongados do que o normal, né? Então a gente tem o castelo ali que é construído, onde eles fazem alterações nos telhados e compõem o restante da construção com CGI, trazendo ali elementos da arquitetura vitoriana americana, junto ali com o gótico. E uma coisa interessante que eles acabaram trazendo é que todas as gárgulas que existem ali e que são mostradas no filme, elas são gárgulas que foram realmente construídas, né? Inclusive o Tim Burton ajudou pessoalmente na construção de todas essas gárgulas, na moldagem delas, né? No setor de escultura, dentro da sala de produção de direção de arte, esculpindo todos esses objetos que cada um deles representavam uma espécie, né, ou uma raça que estava ali dentro daquela escola, né? Então eles tentam construir o máximo que eles podem, e até o diretor ele fala que essa daí foi uma ideia de última hora que o Tim Burton teve, então meio que todo mundo se movimentou para que aquilo fosse construído e colocado em cena. E ele até brinca que tem algumas coisas que eles até fazem mais de um, porque eram tantas que tinham que ser feitas, e eles meio que escondem as que são meio iguais, assim, para não ficar tão na cara que são as mesmas esculturas. E aí um dos pontos que eu acredito que sejam não só principais, mas a parte que acompanha ali a Wandinha durante toda a série é a coisa, né, o thing, a mãozinha, que... A ideia, né, quando eles começaram a pensar nisso, já sabendo que ele ia ser um personagem quase principal junto com a Wandinha ali na série, eles
chegaram a cogitar em como que eles iam fazer essa construção desse personagem, mas que o Tim Burton já jogou em cima do Mark um balde de água fria, dizendo que ele não queria que esse personagem fosse de CGI, que ele queria que fosse feito de forma prática. E aí o Mark, né, junto com a equipe de direção de arte, acabaram contratando um mágico, né, um mágico mesmo, né, de festa, de mágico conhecido ali, para poder fazer esse personagem, né? Que aí ele tinha muito mais agilidade e habilidade com as mãos, onde ia dar muito mais vivacidade para esse personagem que ele tanto precisa, né? Porque ele não fala, não tem rosto, não tem expressão, a expressão dele é os movimentos que ele faz. Então o mágico acabou sendo essa ideia. Mas o problema deles na hora de fazer essa construção, né, de personagem para o Mãozinha foi que não vinha só a mão, né, do mágico, vinha a mão do mágico e um homem de quase 1,90 de altura que ocupava muito espaço no cenário, principalmente em momentos muito pequenos. E o Tim Burton deixou bem claro que esse personagem ele ia obedecer às leis da física humanas, né? Por mais que seja uma série de fantasia e tudo mais, e às vezes algumas coisas fogem um pouco das leis humanas, esse personagem corresponderia às leis da física dos humanos, né? Então ele não ia poder correr muito mais rápido do que uma mão correria, como se uma mão corresse, ou até mesmo pular muito alto, fazer acrobacias muito absurdas, né? Ia ser uma coisa muito mais como se fosse um humano pequeno mesmo fazendo alguns movimentos. Então, o que eles acabaram tendo que fazer é adaptar muitos dos cenários para que isso funcionasse em cena, né? Então, tiveram objetos de cena, cenários que eles tiveram que construir 3, 4, 6 vezes em posições diferentes de câmera para que aquilo funcionasse, onde, por exemplo, a parede ia ter que ter um furo desse lado para a mão poder estar ali e eles conseguirem filmar de um ângulo, e aí a mesma parede senta o furo, e aí o furo está no móvel do lado para eles conseguirem filmar essa cena de outro ângulo onde aquilo ia funcionar. Então aí a gente tem diversos objetos e paredes furadas onde uma mãozinha tá com a mãozinha e a pessoa gigante enfiada dentro de algum móvel dentro do cenário, fazendo toda essa brincadeira. Então até às vezes é um exercício bem legal de você conseguir identificar dentro da série de a mãozinha tá aqui, mas cadê o corpo? E aí você tentar imaginar onde no cenário aquele corpo tá enfiado naquele momento. Porque se mudou a posição da câmera, provavelmente o corpo já tá em outro lugar. Pô, com a mãozinha dentro de um buraco, isso daí ficou bem estranho, fazendo toda a brincadeira ali fazendo toda a encenação ali junto com a Wandinha. Então, assim, dentro de direção de arte, eu acho que essa série ela tem muito para complementar, assim, dentro de séries, principalmente de fantasia. Não é à toa que essa série ela virou um sucesso muito grande e acredito que ela vai ser um sucesso maior ainda agora na segunda temporada. A gente não pode deixar de falar que, infelizmente, tivemos coisas horríveis aí em relação ao diretor, mas eu acredito que essa obra aí ela não pode ser afetada com isso, pelo menos até a gente conseguir finalizar ela de alguma forma, né? Eu espero que vocês tenham gostado muito da construção desse vídeo. Eu fiquei muito animado lendo as tantas entrevistas que eles deram e lendo as entrevistas e vendo vários vídeos de entrevistas que o Mark deu para poder fazer a divulgação dessa série, e principalmente para revistas especializadas dentro de direção de arte, para premiações de direção de arte também. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem diversos outros vídeos de outros filmes, séries, teatros aqui no canal. Então se inscrevam aí, curtam o vídeo e deixem seu comentário. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.